Você acha que conhece a gasolina que coloca no seu carro? Pois é, e se eu te disser que ela pode estar destruindo seu motor silenciosamente, todos os dias? Antes de você sair do vídeo, não é sobre combustível adulterado não, e sim sobre algo que está em todo posto, seja premium ou comum. Hoje você vai descobrir a verdade que as montadoras, os postos e até alguns mecânicos não fazem questão de contar. E eu já aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai abastecer do mesmo jeito. Tem um detalhe que pode custar milhares de reais e que a maioria só descobre quando é tarde demais. E lá no final, eu vou te mostrar o teste que prova o que estou falando. E para começar, a bomba do etanol, mais do que uma mistura. No Brasil, a gasolina tem 27,5% de etanol. Parece normal, certo? Só que não. Lá fora, em países como os Estados Unidos, a mistura é de 10 ou no máximo 15. É quase metade do que a gente usa aqui. Enquanto lá fora o etanol na gasolina é visto como uma alternativa, aqui ele é regra. E isso muda completamente o que acontece dentro do seu motor. Muita gente acha que o etanol deixa a queima mais limpa, e sim, até deixa no começo. Mas a história muda, e feio, quando a gente fala de longo prazo. E não é só desempenho não. Com o tempo, o que parece ser só combustível vira um coquetel que vai atacando peças internas, ferrando o desempenho e encurtando a vida útil do motor. E o pior? Isso acontece devagar, de um jeito que você não percebe até ser tarde demais. E sabe qual é o primeiro sinal de que seu motor está sofrendo? Aposto que você nunca reparou. Não é barulho, não é fumaça, é algo muito mais discreto, e que quase ninguém liga a isso. Para você entender melhor, vamos falar da corrosão oculta, o assassino silencioso. O etanol é higroscópico, traduzindo, ele adora a água. E não é uma relação de amizade, não, é amor de novela mexicana. Ele puxa a água do ar e mistura no combustível sem você nem perceber. E aí começa o problema. Essa água vai oxidando tudo por onde passa. Ferrugem nas linhas de combustível, tanque ficando áspero por dentro. E tudo isso escondido, sem nenhum aviso no painel. Mas não é só o metal que sofre. Borrachas começam a ressecar, plásticos ficam quebradiços, e até a bomba de combustível, aquela peça cara que a gente nunca quer trocar, começa a se desgastar muito antes da hora. E o mais curioso? Muitas vezes, o carro até continua rodando, até que um dia, do nada, a bomba para, o sensor dá pau, ou o carro começa a falhar. Aliás, me conta aí nos comentários, você já teve problema com bomba de combustível, sensor ou até com injetor entupido? Pode ser que o culpado esteja na frente do seu nariz, e você nunca ligou os pontos. E quer saber o pior? Nem sempre a luz de injeção acende, ou seja, o carro está sofrendo e você achando que está tudo certo. Mas calma, tem um jeito de diminuir muito esse estrago, e quase ninguém faz. Agora, bora falar do dreno de performance, o desgaste que você não vê. Ok, além da corrosão, tem outro efeito que o etanol causa e que é praticamente invisível no dia a dia. E eu aposto que você já sentiu isso, mas nunca ligou o nome à pessoa. Sabe quando o carro parece meio amarrado, demora a responder, ou aquela subida que antes ia suave agora parece exigir mais do motor? Pois é, o etanol tem menos energia por litro que a gasolina pura. Então o motor precisa trabalhar mais para entregar a mesma potência. Aí o que acontece? O carro começa a perder fôlego aos poucos, nada tão gritante no começo, mas que, com o tempo, vira aquela sensação de carro cansado. E como se não bastasse, o carro começa a entrar num cabo de guerra. A central eletrônica fica tentando compensar a mistura o tempo todo, mudando a injeção, o ponto de ignição, e isso cria um desgaste lento, mas constante. E aí que começam as batidas de pino, o aumento no consumo e, claro, a queda de desempenho. Mas quer saber a pior parte? Isso pode acontecer mesmo se você abastece só em postos de confiança. Já sentiu seu carro beber mais e andar menos, mesmo revisando em dia? Comenta aí. E fica que daqui a pouco eu vou te contar um truque simples que pode salvar o seu motor de boa parte desse desgaste. A conta no mecânico, a fatura que ninguém te mostra. Ok, agora imagina que todo esse desgaste silencioso que eu falei até aqui começa a se acumular. Sabe onde isso vai parar? Na sua conta no mecânico. E não é baratinho não. Bomba de combustível queimada? Hoje em dia, dependendo do carro, pode passar fácil dos R$ 1.500.
Sensor de oxigênio ou MAP dando pau. Lá se vão R$800, R$2.300 num piscar de olhos. Injetores entupidos. Mais R$2.000 na brincadeira. E olha que isso é só o começo. E sabe o que muita oficina fala? Ah, é desgaste normal. Mas não te explicam que o etanol da nossa gasolina é um dos grandes vilões nesse processo. Quantas vezes você já ouviu ou passou por isso? O carro começa a falhar, você troca peça atrás de peça, e o problema volta meses depois. Talvez não fosse azar, fosse o combustível trabalhando contra você o tempo todo. Agora, a boa notícia, tem jeito de reduzir muito esse desgaste. E o melhor, não precisa gastar uma fortuna. Já já, eu vou te mostrar alguns truques que quase ninguém faz, mas que podem salvar seu motor e o seu bolso. Tá, agora que você já entendeu o estrago que o nosso combustível pode causar, vamos falar de como se proteger. E já aviso, não é nada mirabolante, mas faz uma diferença absurda no longo prazo. Dica 1. O filtro é seu melhor amigo. Muita gente troca o filtro de combustível só quando o mecânico manda, mas se você troca a cada 10.000 quilômetros, mesmo que o manual diga mais, já corta um monte de sujeira e água antes dela chegar no motor. Dica 2. O aditivo certo na hora certa. Não é qualquer aditivo, nem toda hora. Tem aditivos específicos para etanol e para gasolina que ajudam a neutralizar a acidez e evitar corrosão. O truque é usar a cada 3 ou 4 tanques, não todo abastecimento. Dica 3. Ventilar o tanque. Se o carro fica muito parado, o combustível puxa mais água do ar. Então, de vez em quando, vale a pena deixar o tanque ventilar antes de completar, coisa simples que quase ninguém faz. Dica 4. Saber se o carro aguenta. Se o seu carro não é flex, cuidado redobrado. E mesmo sendo flex, cada modelo reage de um jeito ao etanol 27,5% na gasolina. Dá uma olhada no manual e veja a recomendação real da montadora. E agora eu quero saber, você já sabia de tudo isso? Já teve algum pepino que desconfia que foi culpa do combustível? Comenta aí porque a gente vai trocar muita experiência nos comentários. E se você acha que esse vídeo foi revelador, espera até ver o próximo, onde eu vou mostrar outras verdades escondidas sobre o que colocam no tanque do seu carro. Tem coisa aí que pode te chocar ainda mais. Tá vendo? Não é só o combustível adulterado que pode ferrar o seu carro. Às vezes é o próprio combustível oficial que, aos poucos, vai detonando tudo. E sabe o que é pior? Isso acontece mesmo em carro novo, revisado, com nota fiscal e tudo. Agora, você tem duas opções. Finge que não ouviu nada e continua abastecendo do mesmo jeito, ou começa a prestar atenção e cuidar de verdade do que está entrando no tanque. E essa escolha pode ser a diferença entre rodar tranquilo e gastar o valor de um celular top só para trocar uma bomba de combustível.